Fala pessoal, tudo certo? Promessa é dívida, galera. Estamos aí com a nossa aula número 5, orçamento para inventário florestal, beleza? Estou abordando mais um inventário florestal para não confundir a cabeça da galera. Depois eu trato mais os outros estudos também para a gente fazer para a gente aprender a fazer orçamento. Por enquanto vamos aprender apenas a fazer de inventário florestal, tá? Porque é um estudo mais prático, mais simples. E cada estudo tem suas particularidades, não dá para ficar misturando muita coisa, porque tem uns pormenores ali em cada estudo que a gente vai ter que elencar e tal. Então, para poder fazer uma aula bem feita, bem explicada e bem didática, eu vou abordar um estudo de cada vez, certo? Aí, conforme se for surgindo outros estudos, alguém for pegando alguma outra coisa e ficando com dúvida, me dá um toque no History ou no feed que eu vou estar respondendo, beleza? Vamos lá para a nossa aula de número 5. Galera, eu elaborei aqui um esqueminha, tá? Meio que de resumo para a gente ter os primeiros passos para a gente elaborar o nosso estudo ambiental, certo? Bom, primeira coisa, o nosso cliente X aqui vem trocar uma ideia e conversar com a gente, tá? Esse cliente X, ele quer desenvolver um estudo ambiental, né? Esse estudo ambiental, a gente vai perguntar para ele: bom, qual tipo de estudo o senhor quer? Tá? Qual tipo de serviço que o senhor deseja prestar aqui? Bom, ele vai dizer: eu quero fazer um inventário florestal, quero cortar umas árvores que tem lá na minha casa. Né? Você vai dizer: tá, mas que tipo de estudo que o senhor quer fazer? Né? Que tipo de terreno o senhor tem lá? Tá? O que o senhor quer implantar em cima desse terreno? Certo? Você vai descobrir qual o tipo de estudo ambiental que ele quer fazer com relação ao inventário florestal. Se ele quer fazer um corte de árvore isolada, se ele tiver lá em cima do terreno meia dúzia de indivíduo arbóreo, ele quer fazer um corte de árvore isolada. Se ele quer implantar um empreendimento numa área maior, digamos assim, e ele tem lá um fragmento de vegetação contínua, o estudo técnico vai ser outro, vai ser uma outra instrução normativa. Então, para corte isolado você vai ter uma instrução normativa e para isoladas você vai ter outra instrução normativa. Então, isso é a primeira coisa que tu tem que descobrir com o teu cliente, né? Se é um ou se é outro. Aí, em segundo lugar, você vai marcar uma reunião com o seu cliente, tá? Nessa reunião, você vai trocar uma ideia com ele, certo? Depois de marcar uma reunião com o seu cliente e tiver tudo em mãos, você vai em busca da instrução normativa que vai reger as normas do seu estudo ambiental, certo? Se vai ser de árvore isolada ou se vai ser de espécie ameaçada de extinção. Então você vai pegar essa instrução normativa e vai debulhar ela para ver o que tem. Depois você vai consultar uma tabela de honorário, tá? Para saber quanto que o teu CRBio ou outro conselho de classe rege de máximo e mínimo para você estar cobrando no seu, de horas na sua consultoria ambiental. E em terceiro, você vai montar uma planilha de custos, tá? Depois que tiver todas as informações, para ver com o cara qual o teu valor, né, dos teus custos que tu vai ter para aquela área de estudo, certo? Deixa eu detalhar um pouco melhor o que é cada coisa para vocês aqui, tá? Então aqui, nessa conversa com o meu cliente, eu vou fazer uma conversa com ele, uma reunião de trabalho, tá? Conforme eu falei, essa reunião de trabalho, ela pode ser via Skype, ela pode ser pelo WhatsApp, ela pode ser pessoal, né, frente a frente. Então, pode ser de determinadas maneiras, tá? Aí, o que tu vai tentar descobrir do teu cliente para te poder montar o teu orçamento o melhor possível e mais detalhado possível? Bom, local da supressão de vegetação, tá? Aonde que é? É perto? É longe? É em outra cidade? É em outro estado? Certo? Porque com isso tu vai poder mensurar a quilometragem que tu vai gastar de deslocamento, né? Se tu vai ter que precisar alugar um carro ou não, tá? Se tu vai ter que precisar, sei lá, gastar com ônibus e alugar um carro lá na outra região onde tu vai fazer o estudo, tá? Tudo isso pega. Aí tu vai ter que ver o tamanho da área de supressão.
tá? Tudo isso aqui vai contar também para te fazer o teu orçamento, tá? Você tem que ver o tamanho da área, porque se é uma área de 500 metros quadrados, você vai ter, né, X tempo para ir a campo, né, e coletar os dados primários lá do teu estudo. Se for uma área, sei lá, de 2 a 3 ou maior, né, mais hectares, tu vai demorar muito mais tempo em campo, tu vai demorar muito mais tempo em escritório para escrever. Então, tudo isso já vai acrescentar nos seus valores aí, tá? Depois, o tipo de cobertura de vegetal que existe nela, tá? Então, tu vai ver isso com o teu cliente. Se é árvores isoladas mesmo, se tem muito capim, se a área está muito fechada, por capim muito fechado, porque talvez tu possa ter que contratar um mateiro para abrir trilha para te poder inventariar as árvores, tá? Senão tu vai ter que contratar alguém para estar junto contigo, um ajudante de campo, porque sozinho tu não vai poder ir, porque é muito perigoso, que o mato é muito fechado, tá certo? Tem tudo isso que a gente tem que ter em mente também, tá? Não é só chegar, orçar e deu, tá? Depois tu vai ver da cobertura, né? Que eu botei aqui, o tamanho da área, até botei repetido aqui, isso a gente já falou. Então, se você vai ter ou não que se deslocar da área de estudo para ver primeiro antes de orçar. Então, isso aqui cabe até o local aqui, tá? Se ela é perto ou longe. Se é em outro estado, conforme eu falei, tu vai ter um custo alto aqui de deslocamento, certo? Deslocamento. Tu vai ter que ir de ônibus, ou tu vai ter que alugar um carro, ou tu vai de Uber, ou tu vai de carona, tu vai de moto, tu vai de bicicleta, tu vai a cavalo, tudo isso vai ter vai ter um custo e um custo alto para te poder estar colocando na tua planilha, tá? Então, você vai ter que ver. Ou se de repente o cidadão tem fotos para te passar da área de estudo para te poder encaixar isso aqui, ou para te poder encaixar isso aqui, para te poder ver qual o tipo de cobertura vegetal que existe. Se ele não tem foto, se ele tem um KMZ para poder te mandar. Um KMZ é importante, tá? No Google, hoje em dia é uma ferramenta, o Google Earth, que a gente usa pra caramba, para poder estar verificando as áreas de estudo, pra gente saber qual a quantidade, né, de vegetação que tem, né? Aliado ao Street View, tu vai poder saber quantos quilômetros é de distância, que tipo de vegetação tem na área, como é que ela se comporta, como é que tu vai, né, qual o gasto que tu vai ter para ter que ir nessas áreas de estudo. Tudo isso conta na hora de elaborar o teu orçamento, certo? Qual quilômetro que é de distância da tua cidade, né? Se vai ser perto, se vai ser longe, quanto de gasolina que tu vai gastar. Então, com essa conversa com o cliente aqui, tu vai extrair tudo que tu pode de informação para impactar no teu desenvolvimento do teu relatório e nos teus custos e gastos para ir na área de estudo, certo? Por isso que tem que ter uma reunião bem feita, bem conversada antes, para te poder não se perder nesses dados e tá entregando um orçamento que tu não vai poder cumprir ou que tu vai ter que pagar para trabalhar. E também para não ficar muito caro para o cliente, certo? Então, depois que tu conversou com o cliente, que tu finalmente teve todas aquelas informações que tu pediu para o cara, tu vai começar a correr atrás de outros dados para te poder montar o teu orçamento, tá? Porque não é nessa primeira conversa aqui, ó. Não é nessa primeira conversa aqui que tu vai montar o teu orçamento. Nessa primeira reunião e nessa primeira conversa, tu vai extrair esses dados aqui do teu cliente, para depois tu levar para casa, lá para o teu escritório, e aí começar a fuçar na documentação toda que precisa, montar planilha de dados e tudo para te poder montar o teu orçamento. E aí, galera, o pulo do gato é assim também, ó. Tu vai, digamos assim, o cara, quanto é que tu pode, né, me passar esse orçamento? Normalmente, consultorias ambientais aí dão de 2 a 3 dias, tá? Eles pedem um tempo para te poder elaborar e passar o orçamento pro cara, tá? Então, justamente é para quê? Para te poder correr atrás desses dados, tá? Montar uma planilha de custo certinho e passar para a pessoa algo que tu possa cumprir, não que tu possa furar e depois dizer pro cara que não pode cumprir porque faltou dinheiro, porque isso, porque aquilo, que daí não vai rolar, não vai dar certo, só vai se incomodar, beleza? Então tá.
Depois que tu voltou pro teu escritório com todos aqueles dados para montar a tua planilha de custos, né, para começar a montar a planilha, para começar a correr atrás do que tu vai precisar para montar aquele estudo, tu vai olhar a instrução normativa do teu órgão ambiental, beleza? Que aí pode ser municipal ou pode ser estadual e até federal. Cada um, normalmente o município e o estado, eles estão usando quase a mesma instrução normativa do município. Tem algumas diferenças ali, mas são poucas coisas assim, tá? Então tu vai ver ali quais documentos a instrução normativa vai pedir, tá? Se é muita documentação, tá? Tu vai ver o que o cliente tem disponível de documento para te fornecer, né? Se ele já tem um plano altimétrico da área de estudo que tu vai precisar, se ele já tem matrícula atualizada, né? Tu vai ver toda toda essa documentação e para poder montar um orçamento coerente, né? Aqui no tipo de documentação, tu pode até de repente conseguir um outro servicinho se tu tem um amigo, um parceiro que é topógrafo, né? E geralmente todos esses estudos precisam de topografia para poder ser elaborado. Tu já vai ver com o cliente, pô, né? Precisa de topografia lá também na minha lista de documento na IAN, o senhor já tem quem faz? Porque senão eu já tenho, né, na minha equipe, eu já tenho um cara que é topógrafo, que faz serviço, né, da área, ele levanta o terreno, a gente pode fazer o cálculo lá do teu plano altimétrico, tá aqui na instrução normativa e tal. Então já tenta casar até uma venda de um outro trabalhinho extra, onde tu pode de repente ganhar alguma comissão ou fazer alguma parceria com o teu amigo, além do teu inventário florestal, tá? Então, também normalmente no fim, né, lá nos anexos de cada instrução normativa, ele tem um termo de referência lá dos estudos. Esse termo de referência, aqui já em Santa Catarina, na IN 24, a gente tem um termo de referência que ele ensina a elaborar um inventário florestal. Ele tem lá tudo que precisa no inventário. Introdução, objetivo específico, metodologia, caracterização da área de estudo, levantamento de dados, resultados, discussão, conclusão, bibliografia e anexos, certo? Ele tem lá passo a passo dizendo o que deve ter e o que contempla cada item desse com os dados, tá? Com isso aqui, por que é importante tu saber isso aqui? Porque com isso aqui, tu vai estimar quanto tempo tu vai demorar para elaborar esse estudo em escritório, tá? Pô, tem que fazer objetivo, tem que escrever isso e aquilo. Isso tudo vai ter que fazer do zero, tudo isso, né? Vai dar bem trabalhoso, então tu já vai poder estimar quanto tempo tu vai demorar, certo? Então isso aqui você já mata. Aí, galera, como você já pesquisou naquele passo anterior qual o tamanho da área, qual era a distância, o que deveria ser feito, como deveria ser feito, você vai ter como estimar as horas técnicas de trabalho para a coleta de dados primários em campo, tá? Porque daí tu vai, esses dois passos aqui são essenciais, tá? Para te poder estimar teu serviço. Quanto tempo tu vai escrever e quanto tempo tu vai levar para coletar esses dados em campo, tá? Digamos que aqui tu vai levar 30 horas para escrever, mais 20 horas em campo. Total do meu serviço eu vou ter 50 horas. 50 horas eu vou utilizar do meu tempo para poder elaborar esse trabalho, tá? Então, né, desse primeiro passo ali do nosso organograma da instrução normativa era isso. Agora vamos para o nosso segundo passo. O nosso segundo passo aqui, ele é um pouco mais simples, mas também não tão complexo, tá? A gente vai verificar na tabela do conselho de classe, tá? Qual é o valor dos honorários de trabalho, tá? Aí tu vai ter que ver ali, tá? Normalmente, pra gente que é biólogo, se eu não me engano, tá? Eu tenho que olhar ali na tabela, ainda que faz tempo que eu não olho mais, vou confessar pra vocês que eu tô até meio perdido nisso.
é porque a gente já pratica aqui um determinado preço que eu cobro. Então, se eu não me engano, tá? O valor para biólogo trabalhar em campo normal, só com a graduação, é em torno de R$ 80 a hora técnica, tá? Trabalhada. Aí, se você tem mestrado, ele já sobe um pouquinho mais. Se você tem doutorado, a hora técnica já custa mais. Se você é só especialista com graduação, né? Aí sobra, eu acho, uns R$ 10 a mais a hora técnica. Aí, dependendo da quantidade, o tamanho do estudo, ambiental que vai ser feito, se eu não me engano, tem uma percentagem lá acho que varia de 2 a 5% do valor total. Do valor total aqui da obra, do empreendimento, que tu tem que colocar em cima ainda, além das horas no teu orçamento, tá? Isso aqui, galera, vou falar pra vocês, isso aqui é quase impraticável daí, tá? Quase ninguém usa para colocar o X% em cima do valor total da obra, porque o teu preço, o teu orçamento, ele vai dar lá em cima. Então tu não vai ter preço nem competitividade para estar barganhando com outras empresas, tá? Você vai perder na cara dura. Você tem que pegar só o valor da hora técnica de trabalho referente à tua graduação, ao teu mestrado, doutorado, que vai ficar muito mais fácil, muito mais enxuto e muito mais competitivo com o mercado de trabalho. Não adianta praticar um negócio que está fora da realidade, fora da casinha, e tu nunca vai conseguir pegar um serviço, certo? Então tem que ser bem pé no chão. Não dá pra viajar na maionese e querer colocar o valor lá em cima, achando que tá cobrando pouco, porque o conselho diz isso e aquilo, tá? Mas a gente tem que ser bem pé no chão e mediar. Tem que sim usar a tabela do conselho, tem que fazer tudo que eles pedem lá, mas sempre com precaução, beleza? Aí agora nós vamos para o nosso terceiro passo do nosso prática de orçamentos. O terceiro passo aqui para nossa prática de orçamento é montar uma planilha de custos, tá? Para quem nunca montou, uma planilha de custos, ela funciona mais ou menos assim, certo? Aqui, galera, nessa planilha de custos, ela não tem muito segredo, tá? Cada um monta do seu jeito. Eu tô usando essa aqui porque é uma planilha simples, é um modelo, cada um tem a sua, cada um trabalha de um jeito, mas isso aqui é o básico do básico para te montar uma planilha, tá? Tu vai ter um detalhamento, eu chamei de detalhamento aqui, tu vai ter a quantidade de cada detalhamento desse, tu vai ter um valor unitário, tá? Até não botei aqui, mas é um valor unitário de cada item que tu elencou aqui. Tu vai ter o total e tu vai colocar algumas observações a respeito, tá? Então, essa planilha aqui ela vai complementar os nossos 2 primeiros passos que a gente elaborou, certo? Bom, a minha área de estudo, ela é longe ou é perto? Eu tenho carro próprio? Eu vou usar o meu carro para poder fazer esse campo? Ou eu vou colocar um valor de um carro alugado? Vou alugar um carro e vou fazer meu campo, certo? Já está aqui, isso vai entrar na planilha. Se eu vou alugar o carro, eu vou botar aqui um valor, sei lá, qual o valor unitário do carro aí para alugar hoje em dia, uns R$ 340, digamos, a diária do carro. Tu vai colocar aí com observações, ou usar o carro por 4 dias. Aí tu vai colocar vezes 4, dá o teu valor total da diária de carro. Se tu já tem carro próprio, tu vai colocar gasolina. De qualquer maneira, se tu alugar, tu também vai ter que abastecer e entregar o carro com o tanque cheio. Isso aí já vai entrar no nosso valor aqui. Se tu usa o teu carro próprio, a gente às vezes coloca a depreciação do valor do carro. O pessoal pratica muito aqui com 0,50 centavos o quilômetro rodado, certo? Então, se você vai fazer o campo em outra cidade, em outro município, tu vai aí andar cerca de 50, 60 quilômetros, tu vai fazer 50, 60 vezes 0,50 centavos,
que isso aí é o preço da depreciação do teu carro, digamos assim, dos pneus que gastou, das peças. Tu vai fazer todo um gasto depreciativo que o teu carro teve para ir até aquele local e voltar, certo? Esse campo tu vai fazer sozinho ou tu tem um ajudante? Tu já tem alguém contratado da tua empresa? Se tu é autônomo, provavelmente tu vai levar um... Eu já fiz muito campo com a minha esposa, tá? Já levei a minha esposa pro campo para ajudar, já levei colega de faculdade, já levei parente para não precisar pagar, ajudante de campo para desembolsar pro trabalho valer a pena, tá? Mas tu tem que orçar ali, tu vai ter que colocar se tu vai usar ou não, se tu vai levar o parente ou a mulher ou o esposo junto, beleza? Então, a alimentação é importante, tá? Quantos café da manhã, se tu vai pousar lá no local, tu vai tomar café da manhã, tu vai almoçar, tu vai jantar, quantos almoços, café da tarde, lanche, pra ti, pro teu ajudante, pra quem for, ou pra ti sozinho, tu vai ter que colocar hospedagem. Se tu vai ficar lá no local, gente, eu costumo fazer um bate-volta em campo, tá? Lógico, quando for em locais muito longe, a gente fica no local 2 dias, tenta acordar bem cedo, aproveita ao máximo do dia daí pra ti ficar, quanto menos tu ficar no local melhor, né? Tu não vai a passeio, fazer passeio turístico lá e querer trabalhar e fazer o passeio que tu vai se lascar aí, tu não vai ter dinheiro que chegue, certo? Aí aqui tu vai ter que contratar terceiros, tá? Geralmente tem o pessoal que é consultor e trabalha da seguinte maneira, tá? Por exemplo, eu sou um engenheiro florestal, só que eu não quero fazer campo, quero só prospectar serviço. Eu prospecto serviço, tenho meus 2 consultores, 3 consultores ambientais aí que fazem trabalho de campo para mim, inventário florestal, e eu vou contratar os caras, subcontratar os caras para fazer o inventário, certo? Então, é o seguinte, eu vou botar o custo aqui dos caras, vou fazer essa planilha de custo, lógico, para saber quanto que vai dar, só que eu vou contratar os caras para executar, eles vão me passar o preço deles, e em cima desses outros custos que eu vou ter, eu vou passar o preço da execução dos caras e vou jogar um dinheiro em cima para mim poder ganhar sem fazer nada, certo? Porque daí tu só prospecta, media, faz a questão burocrática de órgão ambiental e cliente e deixa outro trabalho com um consultor ambiental terceirizado, né? Digamos que você é um pouco mais trabalhoso, né? Sim, porque tu tem que ter uma pessoa de confiança, um consultor para fazer para ti e também tu não ganha 100%, tá? Digamos aí que tu consiga barganhar 30% mais ou menos do valor total do trabalho, tá? Esse que é o problema de consultar sempre um consultor externo. Mas enfim, tem gente que trabalha assim e se dá bem bastante. Eu particularmente não gosto. Gosto de ir lá eu mesmo executar e fazer, tá? E material de campo. Coloquei aqui material de campo porque tu tem que ver se tu tem máquina, GPS, se tu vai usar planilha, e aí vai, né, fita métrica, tu vai ter que ver se tu vai ter que comprar ou não, e aí tu vai ter que ver se tu vai jogar aqui nos custos ou não. E aí, conforme tu vai executando, tu tem uma série aqui de custos que talvez eu nem tenha listado aqui, que vocês talvez possam se lembrar no dia e possam colocar na planilha, certo? Então essa é uma planilha básica. Eu vou tentar jogar lá no YouTube um modelinho dessa planilha aqui e vou deixar lá disponível depois para download para quem quiser usar como modelo ou ver mais ou menos como é que funciona. Beleza? Então tá, vamos para o nosso último passo aqui do nosso orçamento. Bom, aqui é o seguinte, minha gente. Depois que você fez todos esses passos aqui, ó, você conversou com o cliente, certo? Você consultou a instrução normativa, você consultou a tabela de honorários e você fez sua planilha de custos. Aí você tem o seu valor X, né, para passar por cliente. Aí o que que tu vai fazer? Tu vai ligar pro cara, tu vai marcar uma outra reunião com o cidadão
e vai passar para ele o valor do orçamento, né? E vai discutir com o cara os teus termos, né? Prazo de entrega, contrato de serviço. Tem que ser um negócio bem elaborado, porque às vezes a gente acaba se ferrando em alguns pontos por não prestar atenção nesses itens, tá? Eu coloquei aqui os principais erros, porque isso no início, quando eu iniciei a fazer consultoria ambiental, me atrapalhou muito também, tá? Que foi? Um dos erros mais graves que eu posso falar assim é o que? É tu passar o valor de cara já pro cliente, tá? Tu chega ali, o cliente te liga, às vezes vê que tu é um consultor ambiental novo, que está iniciando, e o cara já vem ali direto na tua jugular e já... qual é o preço do teu trabalho para executar isso e aquilo. Eu já tenho tudo na mão, já tenho projeto, já tenho isso, tenho aquilo. Aí tu cai na lábia do cara e tu diz, preço é X. Aí o cara diz, tá, beleza, mas tu não tem como me dar um descontinho ainda, não sei o que. Aí o preço é Y, né? Aí tu vai lá e pô, bate o martelo. Fecha o serviço com o louco. Aí, galera, na hora que tu for executar, na hora que tu for ver realmente o que tem que ser feito, né, que tu não fez aqueles passos anteriores que eu citei, tu vai ver que talvez o estudo do cara nem era aquilo que ele estava falando, tá? Era uma outra coisa que tinha que ser executar. Tu vai ver que talvez o teu custo ia ficar bem mais alto para executar de trabalho, porque o trabalho era X e era Y, tá? Então, tem tudo isso para ver, porque tu acaba se ferrando feio aqui, tá? Aqui às vezes tu vai acabar pagando para trabalhar, tá? E também tem isso aqui, esquecer de fazer suas planilhas de custo. Isso aqui é um errinho básico também, tá? Porque às vezes tu vai olhar na instrução normativa, tu conversa com o cliente, mas não faz uma planilha de custos, e tu acaba tendo custos não previstos nos teus orçamentos, que acaba te prejudicando na hora de passar o valor ou na hora de executar o teu trabalho de campo, tá? É uma coisa muito importante, galera, que às vezes o cliente fica até meio doido e tem gente que faz e esquece, aí depois conversa com o cliente e diz que é isso, que é aquilo. É deixar bem claro com o cliente sobre o pagamento das taxas de RT e as taxas de processo, galera, tá? O que acontece? Lá no teu contratinho de serviço, tu vai ter que falar pro cara se é tu que vai pagar as taxas da tua RT ou o cliente, tá? Tem cliente que, dependendo do serviço que eu vou fazer, eu já coloco lá no meu contrato de serviço. Quem vai pagar a taxa de RT é um próprio cliente, né? E as taxas de processo, tem que deixar bem claro que é o cliente que vai pagar, tá? Ele vai pagar o teu estudo vai sair tanto, vai sair Y, tá? Só que assim, taxa de processo é contigo e a taxa de RT é contigo, tá? E aí deixa bem explícito, certo? Aqui, galera, não fazer contrato de prestação de serviço também é um erro comum. Por quê? Tá? No contrato de prestação de serviço, tu vai deixar bem explícito as formas de pagamento, tá? Normalmente o pessoal faz o seguinte: tu cobra 50% do valor total de entrada, 30% na entrega e 20% quando sai o estudo, tá? Para ser bem fracionado. Isso é o que quase todo mundo pratica. Por quê? Tu vai ter um dinheirinho entrando quando tu fecha o estudo, tu vai ter um dinheirinho entrando quando tu entrega o estudo, e tu vai ter um dinheirinho não tão bem programado, porque o órgão ambiental demora um tempo para dar um parecer sobre o estudo, e tu acaba demorando. Então é um dinheirinho que tu não pode contar muito, por isso que tu fraciona ao máximo lá no final, tá? Pra deixar aquela gordurinha final ali pra
aleatoriamente sair o serviço, tu tem aquele dinheirinho para se controlar durante o ano, durante o mês. Porque o segredo também para a gente viver de consultoria ambiental é tu saber fracionar muito bem as tuas entradas e saídas de dinheiro, tá? Esses fracionamentos aqui, ó, vão te ajudar pra caramba a dividir aquele dinheiro no mês, né, nos meses, para te sempre ter um dinheirinho entrando. E uma outra coisa que eu até não deixei bem claro aqui, não coloquei, quando você for falar de orçamento de trabalho, tu ter bem claro com o teu cliente, tá? Que no processo, ele tem dois caminhos, tá? Ele tem o de elaboração do estudo, tá? Que é onde você vai fazer o campo e a parte de escritório. E depois você vai ter a parte burocrática, tá? Burocrática. Que é o que? A entrega de book de documentos no órgão ambiental, o acompanhamento do processo com o órgão ambiental, se tem ali a questão de, que a gente chama bastante quando tem uma análise técnica e o processo volta e tu precisa fazer aquele ajuste nele. Então isso aqui ele vai te dar um preço X, tá? Que é todos aqueles 3 itens que a gente falou anteriormente. E esse aqui ele vai te dar um preço Y, tá? Que isso aqui é outro plus, tá? Quando o cara vai te contratar para fazer um serviço, tu vai deixar bem especificado para ele a elaboração do estudo, tá? A elaboração do estudo não vai garantir que a licença saia 100%, que isso, que aquilo, que é garantia do processo e tal, tá? Isso aqui é um gasto que ele está tendo para elaborar o estudo técnico. A parte de licenciamento ambiental, acompanhamento no órgão e outras demandas, isso aí é outro custo extra. Então tu vai cobrar por todo aquele processo para elaborar o teu trabalho, mas tu também vai cobrar para depois acompanhar esse processo no órgão ambiental, certo? Não pode esquecer isso de jeito nenhum. Senão é nessa parte aqui também que tu acaba se ferrando, porque tu vai ter gasto para ir no órgão ambiental, tu vai ter custo. Então, tu tem que ter bem dividido isso também para cá não acabar se ferrando, certo? Galera, conforme eu falei, se ficou alguma dúvida, vão lá no feed, vão lá na caixinha, lá no Stories, deixa lá. E por enquanto era isso que a gente tinha que falar aí da nossa aulinha número 5 de orçamento de inventário florestal, beleza? Obrigado, contem comigo aí, são 30, 40 minutos de aula aí, mas é bem aproveitado, beleza? Abraço para todo mundo.